Apocalipse 13, 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. O reino do anticristo, para esse autor, é a Grécia renovada, o 8º reino, depois do 7º ou dos 10 reinos de Roma. Então, a sequência será: 10 reinos serão criados ali na Europa, sul da Europa, naquela região onde era o Império Romano ali. E o anticristo ele vai derrotar 3 desses reis aí. Deu-lhe seu poder. 20 itens do poder do anticristo. Ele vai ter poder para blasfemar contra Deus, vencer os santos, vencer os judeus, conquistar nações, destruir a mística Babilônia, matar as 2 testemunhas, mudar tempos e leis, entender mistérios, fazer o que bem entender por um tempo, operar milagres, fazer prosperar o engano, controlar o dinheiro e o comércio, causar grandes decepções, controlar a religião, controlar todas as vidas em sua esfera, controlar reis, fazer todas as nações temê-lo, reinar por 42 meses, mobilizar nações para o Armagedon e combater Cristo. Ele tem a semelhança de leopardo, urso e leão, como já foi comentado ali. Ele traz algumas características dos antigos impérios. A gente vê lá em Daniel 7, do 3 ao 6, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, o segundo era semelhante a um urso, e o outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui se referindo ao Império Greco-Macedônico, bem interessante esse império aqui para a gente comentar. Esse outro aqui, autor, mais à direita, a besta que vi, representa o anjo caído que será solto do poço do abismo para ajudar o anticristo. Naturalmente que depois vocês vão ler com calma isso, esses textos aqui, essas referências, ele está dizendo que a besta aqui já é outra coisa. Representa o anjo caído que será solto do poço do abismo para ajudar o anticristo. Tanto o anjo caído como o anticristo são chamados de besta, mas são 2 seres diferentes. Semelhantes ao leopardo, esse anjo caído ajudará o anticristo a conquistar rapidamente. Daniel também descreve esse acontecimento, lá em Daniel 7,6. A semelhança de leopardo, urso e leão. 1 Pedro 5,8, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Já vimos isso aqui, nas referências do capítulo 12. Aqui o 8º reino, a Grécia renovada. Esse texto de Zacarias aqui é o mais claro, que fala desse reviver desse império grego. Vejam aqui, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Então aqui, Deus é a defesa de Judá contra o anticristo, e aqui no caso, o revivido Império Grego durante o Armagedon. A intenção do dragão, só para a gente lembrar, Apocalipse 12, 13, quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho homem. Não podemos esquecer disso, a intenção dele agora é essa, perseguir a mulher e a sua descendência. Pés como os de urso tem a característica do antigo Império Medo-Persa, que é a ferocidade. A boca como a de leão representa a finura, a grandiosidade e a pompa do Império Babilônico. O seu poder e o seu trono e grande autoridade. Desse modo, o anticristo terá Satanás ajudando-o, assim como esse anjo caído e poderoso, e sem dúvida, um exército de outros anjos caídos e espíritos demoníacos. Anteriormente, nós tínhamos alguns impérios, que comandavam e até perseguiam Israel. O Império Egípcio é um deles, o Império Assírio também, já está aí o mapa.
Então aqui nós já temos mais 3 impérios juntos. Esse mapa aqui é bem conhecido, tem em quase todas as Bíblias. É o Império Babilônico aqui, esse que parece um capacete. O Império Babilônico, depois veio a Média e a Pérsia, conquistam grande parte do território, e depois Alexandre o Grande vai conquistar também todo esse território aqui. E só aqui nesses primeiros aqui nós temos 5 impérios. Então foi desse império aqui de Seleuco que saiu Antíoco Epifânio, que foi aí é considerado o anticristo aí do Antigo Testamento. Esse aqui é o Império Romano já dividido. Percebam que o território dele vai do Oriente até o Ocidente aqui, inclusive a Britânia, onde é o Reino Unido hoje. Eles chegaram a conquistar esse território por um tempo, o norte da África também. Não foi tão extenso como os demais reinos. Esse que eu acabei de passar para vocês. E aqui seria o Império do Anticristo. Aqui está todas as representações daqueles animais lá do sonho, né, da visão de Daniel. E aqui simbolizando aquele pequeno chifre que ele vem aqui do meio daqueles 10 chifres. Né, e esses 10 chifres eles saem do antigo Império Romano. Por isso que nós temos essa indução aí para que o anticristo ele vem desse território aí do antigo Império Romano. E se isso for verdade, que ele virá desse território aqui, esse império do anticristo vai ser todo esse trecho aqui. Essa parte que pega aqui a França, a Áustria, a oeste da Romênia, a Itália, a Espanha, Portugal, a própria Grécia, a Turquia, o norte da África aqui, do Marrocos até o Egito, e até o final aqui, já beirando a Índia, né, conquistada por Alexandre o Grande. Então, o Império Romano ele foi até aqui essa região onde fica os rios Tigre e Eufrates, né? Seria o limite mais ao oriente do Império Romano. Mas se ele dominar todo o território desses impérios, ele vai ir até o limite lá com a Índia. Então seria esse os 10 reinos que seriam dominados, conquistados e passado o controle para o anticristo no futuro. Apocalipse 13:3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Uma de suas cabeças como ferida de morte. Agora prestem bem atenção nisso aqui. O que ele se refere? Nesse momento, nesse versículo 3, ele não se refere ao anticristo, mas a um dos impérios do passado que perseguiu grandemente Israel. Diz respeito ao Império Grego, sob Alexandre o Grande, e, na verdade, fala do mesmo anjo caído que ajudou Alexandre. Quando Alexandre morreu, esse anjo caído, que o havia ajudado a conquistar com tanta rapidez, foi trancado no poço do abismo. Sua chaga mortal foi curada. Refere-se ao fato de que esse anjo caído será libertado do poço do abismo para ajudar e apoiar o anticristo. É duvidoso que o anticristo saberá a fonte do seu poder ou a perceberá, tomando para si todo o crédito. Toda a terra se maravilhou após a besta. Isso se refere à parte do mundo que ele conquistou, mas com todo o mundo certamente rendendo-lhe homenagem, já que ele agora parece emanar capacidade sobre-humana. Então, eu acredito que ele vai ter grande influência no mundo todo, sim, apesar de não comandar todo mundo, apenas aquele território ali. Uma das cabeças feridas de morte, eu trago aqui alguns textos. Não vou mencioná-los aqui, a gente já comentou, tem outros comentaristas também. A terra vai se maravilhar com isso. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. O aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E aqui mesmo, Apocalipse 13, 12,
exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Um spoiler lá em 17:8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Chegamos ao versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então aqui a fonte do poder do anticristo é o próprio Satanás. Essa adoração, essa idolatria que você vê hoje, ela se intensificará ali nesse período também. Daniel 11:37 diz que ele não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. E aqui em João 5:43, Cristo está prevendo a sua rejeição e a aceitação do anticristo pelos judeus. E aí ele diz: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. 1 Coríntios 10:20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Aqui mesmo em Apocalipse 13, versículos 14 e 15, ele seduz, o falso profeta, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta.